11h51 agora, a Mina Abreu já está de volta aqui nos nossos estúdios, agora com as notícias da metrópole de Campinas, mas antes da gente abordar os assuntos da nossa cidade, da região metropolitana, nós vamos atualizar os casos da Covid-19, pois infelizmente nós atingimos um recorde no número de mortes nas últimas 24 horas no nosso país. Seja bem-vindo e boa tarde, Mina Abreu. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a vocês de casa. Até esta quinta-feira, o Brasil somava 251.498 mortes devido à Covid-19. Foram aí nas últimas 24 horas 1.582 óbitos. O país já soma 10.390.461 casos da doença. E o estado de São Paulo também, nesta quinta-feira, passou dos 2 milhões, são 2.014.529 casos da Covid-19, com 58.873 óbitos. Nós vamos agora falar da região metropolitana de Campinas, que compreende aí 20 municípios. São 169.211 casos confirmados da Covid-19 e Campinas lidera esse ranking aí com 69.042 casos até esta quinta-feira. Indaiatuba, na sequência, com 14.833, Sumaré, 12.650, Americana, 11.145, Santa Bárbara do Oeste, 10.304, Hortolândia, 8.905, Paulínia, 7.218, Valinhos, 6.860, Itatiba, 5.703 e, na sequência, os municípios com menos de 5.000 casos da doença. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Nova Odessa, Montemor, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba, que são as únicas da RMC que têm menos de 1.000 casos da Covid-19. Vamos falar dos óbitos agora. A RMC soma até esta quinta-feira 4.261 mortes confirmadas pela Covid-19, Campinas, 1.857 óbitos até esta quinta-feira. Indaiatuba, 355, Sumaré, 344, Americana, 280, Santa Bárbara do Oeste, 274, Valinhos, 258, Hortolândia, 243, Paulínia, 106, na sequência, cidades com menos de 100 óbitos. Nova Odessa, Itatiba, Vinhedo, Montemor, Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Informações específicas da cidade de Campinas mostrando como que a doença ela segue avançando no município. Nas últimas 24 horas, 667 pessoas testaram positivo para a doença e foram confirmados ainda 21 óbitos. Estamos aí quase no ápice da doença neste momento no município de Campinas. Os óbitos foram registrados desde o dia 10, depois nós temos o dia 11, 15 e aí nesta última semana a partir do dia 20 e 22. Lembrando que hoje nós teremos uma atualização logo mais, porque já está agendado para 3 da tarde uma coletiva a respeito da vacinação e do enfrentamento à Covid-19 em nossa cidade. Exatamente. Falando um pouquinho agora sobre as doses, de vacinação aqui no município de Campinas. Olha, quando a gente fala das doses, nós vamos falar aqui são 60.071 doses aplicadas da primeira vez, ou seja, a primeira dose, e 20.037 vacinados aí, ou seja, imunizados, que tem que esperar aquele 15 a 20 dias para serem considerados protegidos, né, Gabriel? Exatamente. Os dados são aqui de Campinas, no vacina.campinas.sp.gov.br. A gente vai abrir o site, porque hoje tem, inclusive à tarde, nós teremos nessa coletiva a atualização sobre grupos prioritários. Por enquanto, permanece a partir dos 85 anos, Conforme a gente está vendo no site. Sim, e a ideia é que a gente tenha essa atualização, até porque o governo do estado anunciou que no dia 1º de março teríamos vacina suficiente para que essa ampliação acontecesse agora para os mais de 80 anos. Nós lembramos, inclusive,
inclusive, que nós tivemos também ontem a decisão da Prefeitura que afirmou em nota que em reunião com o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos que Campinas vai fazer parte aí do consórcio de municípios que busca viabilizar a compra e aplicação de vacinas contra a Covid-19, já que a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal dizendo justamente que se o Plano Nacional de Vacinação não for cumprido pelo governo federal ou que a gente tem insuficiência de doses previstas para imunizar a população, os municípios podem sim adquirir, fazer a compra dessa vacina e por isso nessa semana, inclusive, nós tivemos a reunião dos 20 prefeitos da região metropolitana de Campinas que cobraram do governo federal justamente essa questão das vacinas. Então, a gente já tem aí esse posicionamento dos municípios e essa possibilidade, sim, da compra pela prefeitura de mais doses de imunizantes. Lembrando... Até ontem, né, o secretário de Saúde falou, né, a gente mostrou nas notícias do Legislativo essa possibilidade do município de Campinas comprar diretamente estas doses e não ficar esperando a remessa vinda do governo federal. Então a gente aguarda se veio alguma remessa. Lembrando que a Americana já anunciou que recebeu a AstraZeneca do governo do estado de São Paulo e agora já abre o agendamento agora na nossa cidade aqui da RMC para que a partir de segunda-feira passe a vacinar também os maiores de 80 anos. A gente aguarda então toda essa movimentação. Vinhedo não recebeu o lote do governo estadual para a segunda dose, então ele vai, inclusive, fazer o quê? Guardar o que ele já tem para conseguir aplicar essa segunda dose. Sim. Então, a gente tem hoje, quem mora em Vinhedo e tinha o agendamento e também tem agendamento para esse fim de semana, vai vacinar só a partir de segunda-feira, ou seja, as pessoas com mais de 90 anos e profissionais de saúde que receberiam essa vacinação agendada para hoje, não está acontecendo na cidade de Vinhedo justamente por conta de não ter recebido mais doses da vacina. Nós temos aí, na quinta-feira, pessoal que recebeu aí a vacinação da AstraZeneca. Né? Lembrando que a primeira dose quem recebeu foi da Coronavac. Então, essas doses são guardadas justamente para a segunda, né, o segundo período para as pessoas maiores de 90 anos. E agora, da AstraZeneca, que a gente vai começar com esse público que vai receber essa outra dose. Temos ainda também na região metropolitana o anúncio de vacinação em Paulínia e a gente aguarda o anúncio em Campinas. Será que vamos começar então a vacinar os maiores de 80 anos? Exatamente, fica a nossa expectativa. Você tinha citado a questão do governo federal e o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, está neste momento aqui na cidade de Campinas, está visitando o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, conhecendo os detalhes do acelerador de partículas Sirius. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, substituto, o Leônidas Medeiros, e o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, também estão presentes. Até o momento não existe essa possibilidade de uma entrevista do ministro da Saúde para explicar sobre as possíveis novas doses, mas a nossa equipe está lá e qualquer atualização a gente passa aqui no Câmara Total contando a vocês se teremos novas doses, quando será feito este repasse do governo federal aqui para o estado de São Paulo e para o município de Campinas. Quero abordar com você, Minabreu, a questão dos leitos na cidade de Campinas, porque é sempre uma preocupação. A gente sempre fala que nós chegamos a 100% e neste momento nós estamos acima dos 80%, né? Até esta quinta-feira nós estávamos sim, olha, 84,75%. Campinas aumentou aí a oferta de leitos na nossa cidade, são 282. No entanto, aí a demanda também aumentou. No SUS municipal, que são 118 leitos disponíveis, 115 estavam ocupados nesta quinta-feira. No SUS estadual, 30 leitos disponíveis, dos quais 19 ocupados. E na rede particular, 134 leitos disponíveis, dos quais
105 estavam ocupados, a gente tem aí totalizando 84,75% de ocupação dos leitos de UTI. Lembrando que a gente também tem leitos de enfermaria em todos os hospitais. Informação que acaba de chegar da nossa produção, neste momento está acontecendo a coletiva do governo do estado de São Paulo e vacinação para as pessoas de 80 a 84 anos começa amanhã em todo o estado. Foi antecipada, então, a previsão era no dia 3 de março e acaba de chegar a previsão 80 a 84 anos começa a vacinação amanhã. Então, a partir do dia 27 de fevereiro, vacinação para os idosos entre 80 e 84 anos, que é uma boa notícia. A gente aguarda, inclusive, para saber como vai ser a logística dessa vacinação em Campinas, se nós teremos mais locais. Hoje nós temos lá o CAIC da Vila União e o Centro de Vivência do Idoso no Taquaral, mas é importante lembrar que antecipadamente a Secretaria Municipal de Saúde já tinha apontado outros 2 locais, já mostramos aqui no Câmara Total, por exemplo, que a Casa da Criança Paralítica está totalmente preparada, com toda a estrutura montada. Militar de Campinas também, e a gente aguarda se esses locais farão parte dessa nova fase. Reforçando então, 80 a 84 anos, vacinação começa amanhã em todo o estado de São Paulo. Para as pessoas de 79, 78 e 77 anos, a partir do dia 3 de março, informação que acaba de ser divulgada pelo governador João Dória na entrevista coletiva que a nossa produção está acompanhando e passando todas as informações. Informação a gente tem também, né, Minabrel? Temos. Inclusive, a gente lembrou que essa semana um outro anúncio que foi feito pelo governo do estado é de que nós temos a restrição de circulação das 11 da noite às 5 da manhã. Na última segunda-feira, Campinas também já tinha feito o anúncio de uma restrição um pouco mais rígida, das 9 da noite às 5 da manhã. Com isso, o setor de bares e restaurantes se move no sentido de reverter esse processo e fez alguns pedidos à Prefeitura de Campinas. Acompanhe. Como a gente sabia que ia ter restrições que já vinham de outros estados com relação ao horário, a esse toque de restrições que está acontecendo e também por causa de uma restrição mais severa aqui na cidade de Campinas, e intuito também de ajudar os estabelecimentos, a gente fez alguns ofícios, a Brasil apresentou alguns ofícios pedindo apoio tanto no IPTU quanto na água e também no uso de calçadas. A gente tem uma restrição do volume de clientes que a gente pode atender com espaçamento, então a partir do momento que a gente vai para a calçada e eventualmente para a vaga de carro, num formato de parklet, a gente consegue dispor mais mesas com distanciamento e com segurança e aí sim trazer um pouco mais de atendimento, de volume de atendimento e faturamento para o setor, que a gente precisa desse faturamento adicional para a gente conseguir pagar todas as despesas, dívidas que a gente recolheu aí, que a gente acabou tendo durante a pandemia. Então esses ofícios eram uma maneira que a gente entendeu de tentar recuperar nesse momento de necessidade de fechamento. E a gente também pediu uma revisão da decisão de não estender o horário até as 10 horas da noite, porque se a gente conseguir até as 10, os restaurantes e bares que estão atendendo dentro da lei, com espaçamento, com segurança, conseguiriam fazer o jantar dos seus clientes. Inclusive, a gente sabe que essa é uma demanda importante, mas acaba também de ser anunciado que na reclassificação das regiões no Plano São Paulo, Campinas retrocede e agora vai para a fase amarela. Nós estávamos na fase laranja, nós estávamos na fase amarela desde o dia 5 de fevereiro e agora a gente volta para a fase laranja, Gabriel. Inclusive, de acordo com o governo do estado, a reclassificação acontece justamente pelo que a gente acabou de falar. Alta na taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 na nossa região. A gente vai lembrar, então, as regras da fase laranja. Vamos lá, Gabriel? Olha, todos os setores de comércio e serviços são permitidos, mas atendimento presencial em bares pode ser proibido. Capacitação, 40%
nos locais. Funcionamento máximo de 8 horas por dia. Lembrando que no caso de Campinas, o que não é serviço essencial pode funcionar até 21 horas e a gente tem aí, no caso dos bares, até 20 horas de acordo com o decreto municipal. Horário de fechamento, no caso de Campinas, eu já acabei de falar, 21 horas. E nós temos, nesse momento aí, a abertura com restrição, ou seja, respeitando esses 40% de salões de belezas, academia e parques estaduais. Nós vamos aguardar, então, de que forma o governo municipal vai se adequar a esta nova fase laranja, que, mais uma vez, a região de Campinas vai ter que passar por esse período. Regredimos, então, né? O que mostra que a doença ela continua circulando aqui por toda a região. Estávamos na fase amarela, infelizmente agora Campinas está na fase laranja do Plano São Paulo, com mais restrições que acontecem também em cidades da região metropolitana de Campinas, né, Mina? Essa restrição, sim, principalmente noturna, né? Isso mesmo, é o que nós chamamos de DR7. Por quê? Porque quando há os números, a região DR7 é de Jundiaí para cá. Então, certo, são muito mais que os 20 municípios só que nós mencionamos da RMC. E alguns, inclusive, mesmo antes desse anúncio, já aderiram a essas restrições. Além de Campinas, que falou da restrição, decidiu por 9 horas da noite às 5 da manhã, Hortolândia também decidiu por esse mesmo horário. Então, em Hortolândia, nós também temos um decreto municipal que, a partir de hoje, apenas os serviços essenciais vão funcionar a partir das 21 horas. Alguns outros municípios, como Montemor, a gente tem Americana, Indaiatuba, decidiram que essa restrição vai seguir a determinação do governo do estado, que é a partir das 11 horas da noite. E a gente aguarda agora, após o anúncio da fase laranja, se os municípios da RMC vão rever essa questão da restrição um pouco mais rígida ou não. Importante a gente lembrar também que, além da vacinação, a gente tem outras questões relacionadas à educação. Inclusive, ontem nós tivemos aí a decisão de Campinas de adiar mais uma vez a volta das aulas presenciais no município. Nós já tínhamos municípios vizinhos que tinham tomado essa decisão e ontem, como já tinha adiantado aqui em reunião na Câmara Municipal, nós ouvimos no Notícias do Legislativo o secretário de Saúde falando sobre isso. À tarde, em uma reunião entre vários secretários, foi decidido que nós teremos aí a volta às aulas apenas em abril. Nós podemos falar, então, que está marcada agora para 5 de abril a volta às aulas na rede municipal de ensino aqui da cidade de Campinas. A Americana definiu também, não tem prazo, mas definiu que também não volta com aulas presenciais, só continua com o modelo online e vai reavaliar daqui 15 dias se vai voltar ou não. Ou seja, muita gente vai continuar fazendo a aula online. E até por isso, a gente tem um anúncio do governo do estado. Hoje é o último dia para os alunos da rede estadual de ensino demonstrarem se querem ou não usar o chip que será oferecido pelo governo para a presença às aulas. Então, vai ser um chip de 3 GB de internet. Alunos de 6º ao 9º ano e também do ensino médio das escolas estaduais têm até hoje para demonstrarem se querem ou não ter acesso a esse chip. Para isso, precisa entrar na Secretaria de Educação, que é o sed.educacal.sp.gov.br, e lá tem todo um caminho que o aluno deverá fazer para, então, demonstrar o interesse para receber esse chip do governo do estado. E hoje, 26 de fevereiro, completa 1 ano do primeiro caso confirmado de Covid-19, que foi aqui no estado de São Paulo. Então, a gente já pode dizer que 1 ano depois,
a gente vive uma situação complicadíssima e uma das piores em todo este período de pandemia, com tantas mortes e tantos casos confirmados de pessoas que testaram positivo, e o reflexo é o que você acabou de dizer, com o retorno das aulas presenciais sendo prorrogados neste momento. Mirna, vamos falar um pouquinho agora sobre o programa de formação para as pessoas que querem entrar aí no mundo do trabalho. Essa oportunidade agora são para as pessoas nascidas entre janeiro e junho de 2005. Patrulheiros, que é uma instituição renomada e tradicional aqui da cidade de justamente preparar o adolescente para o mundo do trabalho, agora tem essa oportunidade. Acompanhe. Os interessados em participar do programa devem se inscrever através do site da entidade www.patrulheiroscampinas.org.br. Os requisitos para realizar o cadastro são ter nascido entre janeiro a junho de 2005, estar matriculado no ensino fundamental, 9º ano ou ensino médio, estar em situação de vulnerabilidade social e estar estudando em escolas estaduais e municipais da cidade de Campinas, além de ter interesse no programa de formação profissional. Outras informações, pessoal, pelo telefone da entidade 3303-3556. Olha, a gente vê que o Fernando está bastante otimista justamente nessa preparação e nessa oportunidade. Muitos jovens em vulnerabilidade social. Sabemos que, inclusive, Campinas é uma das cidades que teve aí o aumento da vulnerabilidade social devido à pandemia. E muitos adolescentes aguardam momentos como esse em que entidades abrem aí vaga para a preparação do mundo do trabalho, que a gente fala que é os antigos patrulheiros que trabalhavam e agora é num novo modelo de menor aprendiz, mas continua aí tendo a oportunidade na nossa cidade. E falando em inscrições, nós temos também, uma inscrição do governo do estado de São Paulo para 2 cursos remotos voltados para as pessoas com deficiência residentes em Hortolândia e Sumaré. Agora são aulas de auxiliar administrativo e operador de telemarketing. Os interessados devem fazer a inscrição até hoje, último dia. Entra lá no site www.pessoacondeficiência.sp.gov.br e faça a sua inscrição. Lembrando que os cursos são voltados às pessoas com deficiência. Agora, por conta da pandemia, neste ano de 2021 não tivemos carnaval, mas um bloco tradicional aqui da cidade de Campinas, de toda a região, fez uma ação solidária bacana, né? Essa é mais uma ação, a gente já mostrou aqui também uma outra ação de um grupo de Barão Geraldo. Esse é um grupo ali de Souzas e Joaquim Egídio, é o Bloco Galinhada, que completa 11 anos em 2021 e com essa impossibilidade de pular o carnaval, fez uma ação social que continua pós-carnaval. Acompanhe. São Roque, São Joaquim, abençoem nossa festa popular. Nosso bloco já saiu de seu puleiro e pra praça foi o povo alegrar. Carnaval Solidário, Bloco da Galinhada. Nosso bloco fez 11 anos e sabemos que esse ano foi completamente diferente. Fatos à parte, e para não passarmos em branco, resolvemos fazer uma campanha a qual compreende doações para quem possa colaborar de cestas básicas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza ou qualquer outra forma de colaboração. A pandemia se agravou, as pessoas estão sem auxílio emergencial e literalmente passando fome. As doações serão encaminhadas para a zona rural de Joaquim Egídio. Teremos 2 pontos de doação. Isso, uma em Joaquim Egídio, na Casa de Cultura Caipira, no domingo, das 9 às 5 da tarde. E na Rabeca Cultural, em Souzas, no dia 22 de fevereiro até 5 de março, exceto sábado e domingo, das 9 às 12 e das 14 às 17. No bloco da galinhada, a gente se escapé o corpo se cansar. No bloco da galinhada, a gente brinca pra cabeça descansar. Tá aí o recado do Caio. Você que é do distrito de Souzas e Joaquim Egídio, ou então que é de outro local, mas quer
participar, olha, então agora eles estão recebendo até o dia 5 de março no Rabeca Cultural, que fica na Avenida Dona Maria Franco Salgado, 250 em Souzas. E se você quiser mais informações, olha, eu vou deixar o celular aí. 997206186 para doar ou então para ter informações o que pode ser doado ou não. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, atenção campineiros, hein? Porque domingo muitos bairros da nossa cidade ficarão sem água, hein, mesmo? É, um dia que geralmente tem muita gente em casa, então é necessário que neste sábado se faça a reserva antecipada, porque no domingo, das 8 da manhã às 2 da tarde, várias regiões, anote aí, centro da cidade, Vila Itapura, Cambuí, Arruamento Bueno de Miranda, Jardim Elisa, Vila Aveniente, Vila Angelino Rossi, Vila Lane, Vila Estádio, Vila Júlio de Mesquita, Vila Wilson, Vila Áurea, Arruamento Miguel Vicente Cury e parte do Bosque ficarão sem água, devido aí a uma obra de interligação de redes. Nessas regiões, nesses bairros, ficam hospitais como o Instituto do Coração, Casa de Saúde, Santa Teresa, Maternidade, Renascença, Campinas Day Hospital, Irmãos Penteado. E nesses hospitais, a Sanasa deixará um caminhão-pipa disponível para o fornecimento de água. No entanto, se você tem um comércio ou mesmo mora em um desses bairros, reserve a água neste sábado, porque domingo até 2 da tarde a gente tem essa interrupção. Certíssimo, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas de forma completa. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira, se cuida em casa. Exatamente. Fique em casa, se cuide neste momento de pandemia que nós estamos vivendo.